Olá, queridos alunos do oitavo ano. Hoje iremos fazer a correção da nossa revisão 2 de língua portuguesa. Algumas revisões, pessoal, eu não achei pertinente ler o texto com vocês. Já essa aqui eu acho pertinente ler, por isso que a tia lerá esse texto, ok? Então acompanhe, por favor, a leitura da tia. Posto, logo existo. Marta Medeiros. Começam a pipocar alguns debates sobre as consequências de se passar tanto tempo conectado à internet. Já se fala em saturação social, inspirado pelo recente depoimento de um jornalista do New York Times, que afirmou que sua produtividade no trabalho estava caindo por causa do tempo consumido pelo Facebook, Twitter e agregados, e que hoje ele se vê diante da escolha entre cortar seus passeios de bicicleta ou algum desses hábitos digitais que estão me comendo vivo. Então, pessoal, ele provavelmente tinha algum tempo dedicado ao lazer que, por gastar esse tempo com Facebook, Twitter e tudo mais, ele não consegue mais desfrutar dessas outras atividades que anteriormente ele fazia. Antropofagia virtual. Antropofagia, pessoal, é como se fosse o ato de comer a gente, sabe? É como se a gente fosse consumido. Nesse caso aqui, a gente foi consumido pela virtualidade. O Brasil, para variar, está atrasado. Aqui, 2/3 dos usuários ainda atualizam seus perfis semanalmente, pois no resto do mundo já começa a ser articulado um movimento de desaceleração dessa tara por conexão. Hotéis europeus prometem quartos sem Wi-Fi como garantia de férias tranquilas. Empresas americanas desenvolvem programas de software que restringem o acesso à web. E na Ásia, crescem os centros de recuperação de viciados à internet. Olha só em que ponto chegamos, pessoal. Tudo isso por uma razão. Existir é uma coisa, viver é outra. Penso, logo existo. Descartes teria que reavaliar esse seu cogito ergo sum. Ergo sum, pessoal, é uma expressão em latim que significa eu sou. Pois as pessoas trocaram o verbo pensar por postar. Posto, logo existo. Tão preocupada em existir para os outros, as pessoas estão perdendo um tempo valioso que poderiam estar vivendo, ou seja, namorando, indo à praia, trabalhando, viajando, lendo, estudando, cercada não por milhares de seguidores, mas por umas poucas dezenas de amigos. Isso não pode ter se tornado tão obsoleto, ou seja, uma coisa ultrapassada. Coisa que muitos usam as redes sociais como uma forma de aproximação, de resgate, de compartilhamento, numa boa. Se a pessoa está no controle do seu tempo, não troca o real pelo virtual, está fazendo um bom uso da ferramenta, mas não tem sido a regra. Adolescentes deixam de ir a um parque para ficarem trancafiados em seus quartos, numa solidão disfarçada de socialização, ou seja, as pessoas estão trocando o ao vivo pelo virtual. Isso acontece dentro da minha casa também, com minhas filhas. Não adianta me descabelar, elas são frutos de sua época. Sua turma de amigos se comunica assim, e nem batendo com um gato morto na cabeça delas para fazê-las entender que a vida está lá fora. Lá fora. O grau de envolvimento delas com a internet ainda é mediano e controlado, mas tem sido agudo entre muitos jovens sem noção, que se dividem em fotografar portando armas, fazendo sexo, mostrando o resultado de suas pichações, num exibicionismo triste, pobre, desvirtuado. São garotos e garotas que não se sentem com a existência comprovada e para isso se valem de bizarrices na esperança de deixarem de ser ninguém para se tornarem alguém, mesmo que alguém medíocre. Ou seja, são pessoas que não se sentem vivos, que não se sentem notados, que para eles assim a vida deles não faz muita diferença. E aí ficam postando na expectativa de que alguém os enxergue. Casos avulsos extremos, mas estão aí, ao nosso redor.
Gente que não percebe a diferença entre existir e viver. Não entendem que é preferível viver, mesmo que discretamente, do que existir de mentirinha. Para 17.870 que não estão nem aí. Então, pessoal, qual que é a alternativa que indica a temática da crônica, pessoal? O tempo atualmente, né, em que tudo mudou e está sendo dedicado, né, dedicamos mais tempos aos relacionamentos virtuais do que aos reais. Número 2, pessoal, pergunta o que é que indica o fato que desencadeou a crônica. Então, foi uma pesquisa feita pelo jornalista, né, ter afirmado que a sua produtividade caiu em função da conexão à internet. Embora a produtividade dele tenha caído, outras pessoas tiveram, né, parte da sua vida prejudicadas, como não sair do quarto, como não se relacionar com as pessoas que estão à sua volta. No número 3, fala assim, na argumentação, claro que muitos usam as redes sociais como uma forma de aproximação, de resgate e de compartilhamento numa boa. A autora tem como finalidade. Então, antes dela falar isso, ela havia alfinetado, né, dizendo que as pessoas estavam cada vez se fechando, vivendo menos, aproveitando menos o mundo real. E aí ela fez isso como uma forma de dizer assim, olha, muitos não estão aproveitando, muitos fazem mau uso da internet, mas existem aqueles que fazem bom uso. O nome desse mais aí, dessa oposição ao que foi dito antes, nós chamamos de concessão, ok? Então, foi fazer concessão ao ponto de vista contrário àquele que defende. Ou seja, né, toda regra tem a sua exceção. Número 4. Para persuadir o leitor a chegar à mesma conclusão que ela, vale-se a autora de todas as estratégias argumentativas a seguir, exceto a que se lê em... Então, ilustrar ponto de vista com elemento de natureza ficcional. Ela não faz isso, pelo contrário, ela cita a própria filha. Número 5. Assinale a alternativa em que há testemunho pessoal vivido pela própria autora. Então, pessoal, foi quando eu disse que ela utiliza do que ela vive com a própria filha, né, para agregar ao texto. E aí depois ela fala que as filhas dela, né, têm um controle sobre o tempo que é gastado na internet, que ela até diz que é mediano, ok? Então a resposta do número 6 é a letra B. Número 7. Para Descartes, a condição de existir era pensar. Penso, logo existo, ok? Tá lá no texto a resposta, pessoal. Mas essa foi bem mamão com açúcar, hein? Número 8, pessoal, é para a gente analisar essa capa de revista da Veja com o artista Fábio Assunção. E tem aqui o seu slogan, a luta pela vida. Número 8, o ator Fábio Assunção, que você deve conhecer de programas na televisão, enfrentou um drama pessoal e por isso foi capa de uma das principais revistas do país, Veja. Veja, pessoal, não é para vocês verem as questões anteriores, não. Veja é o nome da revista, né, que é, no caso, principal revista do país. Letra A. Que função sintática o termo pela vida está exercendo no enunciado principal da capa ao lado? Então, pessoal, pela vida é o complemento nominal de a luta. Se o texto fosse o ator luta pela vida, o termo anterior continuaria com a mesma função sintática? Então, não. Aqui é complemento nominal porque está completando um nome, um substantivo, que no caso é luta. Nesse caso aqui, pessoal, luta pode ser um substantivo concreto, né, de uma luta de boxe, de judô e tudo mais, e pode também ser, pode também ser um substantivo abstrato, né, que no caso dele é uma luta interna dele contra ele mesmo para vencer o vício que ele tem. Então,
Aqui está completando esse substantivo que é luta. Se for o ator luta pela vida, esse luta será um verbo, né, do verbo lutar. Ou seja, pela vida estará completando um verbo. Quando completa um verbo com uma preposição, que no caso é o pela, estamos diante de quê, pessoal? Objeto indireto, ok? Então, essa foi a nossa revisão 2. Espero que vocês tenham entendido tudo e o que não entenderam, vocês já sabem que a tia está disponível para tirar dúvidas. Um beijo, pessoal!